Bom, mas o que seria a chamada psicoterapia breve, né? É uma linha da psicologia em que a gente atua com um foco específico. Muitas vezes o paciente já chega com uma queixa específica para ser trabalhada e aí a gente consegue até determinar um prazo para o possível fim do tratamento. Eu escolhi trabalhar com essa abordagem, eu acho que voltando aqui na minha linha do tempo, eu vejo que teve uma origem lá atrás, quando eu acreditei que a minha carreira iria se desenvolver na psicologia hospitalar. E sempre questionei as linhas, meu Deus, mas não existe uma forma mais rápida, né, para a gente poder tratar esses pacientes, até que eu cheguei na linha da psicoterapia breve, me apaixonei e trabalho nessa área até hoje. Bom, o tratamento ele tem a duração média de 12 sessões e funciona da seguinte forma. No primeiro mês, a gente faz atendimentos uma vez por semana, com 1 hora de atendimento aproximadamente, sendo que nessa 1 hora, em torno de 35 a 40 minutos, a gente tem uma participação bastante ativa com o paciente. E nos minutos finais, os 20 minutos finais, eu faço uma indução hipnótica. Então, a gente faz assim, no primeiro mês, são sessões uma vez por semana. A partir da 5ª sessão, a gente já começa a avaliar junto com o paciente a possibilidade de fazer a cada 15 dias. E aí fazemos isso por mais 4 sessões. E depois, uma vez por mês, se o paciente concordar, se ele estiver confortável com essa situação, até completar 12 sessões. O contrato terapêutico, ele não tem grandes diferenças de um contrato terapêutico de outras linhas da psicologia, né? Eu sempre ressalto que para desmarcar, o paciente precisa me avisar com pelo menos 24 horas de antecedência, se não tiver jeito, umas 12 horas, para que me dê tempo de colocar uma outra pessoa naquele horário. Quando o aviso é feito em cima da hora, aquela sessão é cobrada, né? A gente deixa claro sobre essas 12 sessões e de que forma que ela vai ser distribuída ao longo do tempo, como eu já expliquei anteriormente, e a duração média de minutos e como que vai acontecer a dinâmica da sessão. O foco do tratamento, como identificar? É muito curiosa essa pergunta, porque muitas vezes o paciente chega achando que o foco é porque ele vem a partir, na maior parte das vezes, de um mal-estar emocional, de uma dor emocional, de um conflito, né, no relacionamento com um amigo, com um familiar, ou com um parceiro afetivo. E a partir dali, ele pode até acreditar que o foco seja aquele. Mas ao longo do tempo e do tratamento, pode aparecer aí um outro foco do tratamento, que é muito natural. E é muito interessante que isso aconteça, porque no momento do relaxamento final, da hipnose terapêutica, todas as defesas elas caem. Aquela parte que a gente racionaliza muito, que a gente arruma justificativas para situações, ela, no momento do relaxamento, isso cai por terra. A pessoa não tem esse controle racional da situação e aí fica muito mais fácil do real motivo da terapia emergir. Bom, sobre as principais queixas trazidas pelos pacientes, eu posso dizer que muitas situações de ansiedade, muitas situações com sintomas depressivos, principalmente agora, nesse momento de pandemia que a gente vive. No entanto, já recebi também jovens na faixa de 18, 19 anos que tentam tirar uma carteira de motorista e pela própria ansiedade e nervosismo não conseguem. A pessoa foi fazer o exame de rua no dia seguinte, foi aprovado e aí a sessão, a terapia, o motivo da terapia se encerrou.
Bom, as técnicas que eu utilizo na minha prática profissional são a hipnose ericksoniana e alguns elementos do psicodrama no momento das intervenções que eu faço com os pacientes. Eu consigo identificar que existem desafios na medida em que as pessoas, na grande maioria das vezes, desconhecem essa linha da psicologia. Então, para a gente profissional, é um desafio a mais, é uma dificuldade a mais, porque nós temos que explicar, né, quais são as técnicas utilizadas e, a partir daí, vencer o preconceito daquela pessoa. Principalmente quando a gente fala em hipnose. As pessoas têm uma visão muito mágica, muito de circo quando a gente fala em hipnose. E pouco conhecimento sobre a hipnose terapêutica. Então, o desafio do profissional é vencer essa dificuldade, vencer essa resistência inicial e o próprio desconhecimento do outro, né? Mas eu vejo muito mais vantagens do que desafios. As vantagens são inúmeras, a gente consegue tratar qualquer tipo de conflito, de situação, de dificuldade, de crença limitante que venha a aparecer no consultório, desde problemas de hábitos, como roer unha, comer muito, diversos tipos de compulsão, até mesmo passando pela enurese noturna, sintomas depressivos. Deixo claro que a gente não vai tratar a depressão somente com a psicoterapia breve. A gente tem que ter também um auxílio aí, uma ajuda de um psiquiatra que vai poder prescrever os medicamentos. Mas, resumidamente, eu acredito que a gente vê mais vantagens nesse método, principalmente pela celeridade do tratamento, do que desvantagens. Sobre a relação psicólogo-cliente ou paciente, né? É uma relação mais aberta do que, por exemplo, na psicanálise, né? A gente faz, e quando eu falo a gente, nós, né? Profissionais da área, e vocês aí no 9º período já estão praticamente formados, né? No fim da linha aí, e no início de uma grande jornada, a gente tem uma relação mais próxima, vamos dizer assim, mais atuante, mais ativa durante a sessão. Claro que dentro desse novo mundo que se apresentou para nós profissionais, o mundo online, digital, a gente tem que também saber separar o que é um contato de WhatsApp. Oi, tudo bem? Você tem horário para hoje? De uma quase início de sessão pelo WhatsApp. Bom, os resultados esperados, eles vão variar de acordo com cada situação, né? Um cliente que está com problema de ciúmes com o marido. Então, o resultado esperado é um controle daquele ciúme, é um sofrer menos, é um controlar a fantasia sobre a realidade. Um outro tipo de resultado que a gente pode citar de exemplo é a pessoa que vem com um foco específico, que é tirar uma carteira de habilitação e consegue sair bem sucedido nessa. Ou uma pessoa que tem uma fobia por avião, por elevador e consegue superar bem essa situação. E por aí vai. As resoluções, elas acontecem de forma muito rápida e podendo ser de formas mais variadas. Uma criança, por exemplo, que tem problema para dormir ou que ainda faz xixi na cama, a gente consegue também resultados bons com o sono da criança e esse controle da hora de ir no banheiro. Sobre algum caso, né, que eu tenha atendido para citar como exemplo do resultado da psicoterapia breve,
Eu posso citar muito por alto, né, o caso de um jovem rapaz que muito bem sucedido, que estava apaixonado pela namorada, pela primeira vez, uma história diferente das anteriores, e ele não conseguia explicar o ciúme excessivo e a tentativa de controle, porque a cada movimento da namorada para fazer alguma atividade ou sair com uma amiga para ir no shopping, enfim, ele já se sentia completamente desprezado e abandonado. Então, através das sessões, fizemos algumas ressignificações, porque a origem disso foi na infância, na adolescência. Ressignificamos isso que aconteceu lá atrás, o que naturalmente gerou uma mudança da dinâmica da relação dele com a namorada. Então, essa foi esse foi um caso muito interessante, muito bem sucedido, em que resolvendo essa questão lá atrás, esse abandono dele lá atrás, a gente conseguiu transportar para a relação atual mais qualidade, mais comportamentos mais adequados para o momento atual. E a última pergunta, hein? É matadora. Quais conselhos que eu poderia dar? Gente, eu penso que assim, nunca percam a capacidade de se encantar com a psicologia, com o saber, com os estudos. Não se deixem entrar no piloto automático ou na frustração pós-formatura, porque ela acontece, né? A gente se forma com tantos sonhos. Na realidade, as coisas podem não acontecer na velocidade que a gente gostaria, né? Então, se deem a permissão para esse tempo acontecer, para que esse amadurecimento venha, e sempre se encantem com o estudo. Vamos sempre manter acesa essa chama da vontade pelo saber, porque um profissional ele se faz dia a dia, atendimento a atendimento, paciente a paciente, e é um aprendizado eterno. Eu até hoje, depois desses 23 anos, eu me surpreendo, eu me encanto, eu descubro coisas novas e coisas lindas dessa profissão. Então, parabéns para todos vocês que chegaram até agora, até o fim desse curso. Eu sou uma eterna aluna e lembro que na minha época, na faculdade, a faculdade começou no primeiro e segundo período com a sala cheia, entupida. E aí as pessoas foram se perdendo pelo caminho, porque não é fácil, não é um curso fácil. É um curso muito denso, que mexe muito com a gente, com nossas próprias questões. Então, vocês são guerreiras, guerreiros e vitoriosos por terem chegado até esse ponto. Outro conselho que eu gostaria de dar é sempre façam terapia. A gente que vai cuidar do outro, a gente que vai estar em contato com tantas questões, precisamos sempre trabalhar as nossas próprias questões. Precisamos sempre também da supervisão dos nossos mestres, de pessoas que são nossos mentores. Eu tenho os meus até hoje e aconselho a vocês que os tenham também ao longo da carreira, a cada atendimento. Ter uma pessoa assim do lado para poder servir de mentor e de supervisor dos seus atendimentos é muito importante. E eu acho que é só. Gostaria de deixar as minhas redes sociais à disposição de vocês. Podem me mandar um direct. Lá no meu Instagram tem lá o botãozinho de chamar, que já é direto no meu celular. Podem me mandar e-mail. Podem me convidar para
para outro trabalho que eu vou super topar. Para mim é sempre uma alegria e uma honra, tá? Tá aqui com vocês. Um grande beijo, boa sorte e sejam muito felizes.